Às vezes nós nem mesmo percebemos, mas eles estão lá, sempre contando com alguma ajuda da nossa parte, não importa quanto seja. Até mesmo moedas de pouco valor são como ouro para eles, que podem acumular e transformar num tesouro. Estamos falando dos humildes mendigos. Você, com certeza, já deve ter visto algum e sabe que as esmolas são muito importantes em suas vidas. Porém, às vezes, as histórias dos mendigos vão longe demais e eles arrecadam tanto dinheiro que ficam completamente ricos. Na verdade, mais que isso, ficam milionários. No vídeo de hoje, veremos alguns casos como esses ao redor do mundo. Ficou super curioso? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pra lista! Vovó chinesa. Todos os dias que passavam por uma das estações de trem que fica em Hangzhou, na China, as pessoas notavam a presença de uma senhora, já bem idosa. Ela normalmente ficava sentada no chão e, quando se levantava, dava passos lentos e fracos, como se sua saúde estivesse debilitada ao máximo. No começo, a mulher frequentava o local para vender mapas para os turistas que passavam por ali todos os dias. Porém, a administração ferroviária proibiu a atividade da mulher, pois, segundo eles, ela estava perturbando a paz da estação. Depois desse posicionamento da administração, a vovó chinesa precisou encontrar outra maneira de ganhar algum dinheiro, como fazia com os mapas. Para novamente conseguir ganhar algumas moedinhas, ela resolveu começar a pedir. Erguia a mão para todas as pessoas que via. É claro que velhinhos pedintes compadecem e muito o coração e os bolsos das pessoas. Nenhum de nós gosta de ver uma pessoa nessa situação. Por esse motivo, todos os dias as esmolas eram generosas para com a vovó chinesa, que passou a voltar para casa com uma boa quantia de dinheiro. Quando falamos boa quantia, é boa mesmo, o equivalente a mais de R$150. Esse era o faturamento da senhora por dia. Se assumirmos que ela fazia isso todos os dias, podemos concluir que em um mês de 30 dias, a velhinha faturava cerca de R$4.500. Melhor que muito emprego por aí, não é? Acho que até você vai querer ser um mendigo na China depois dessa. Acontece que antes mesmo de se tornar mendiga, aquela vovó, que atualmente tem 81 anos, já dispunha de uma boa vida. Quando começou a pedir esmola, a mulher já possuía uma casa de 5 andares, vários pontos comerciais e alguns imóveis alugados. Mesmo assim, ela costumava ir até a estação para implorar alguns trocados aos passageiros. Chegou um momento que, infelizmente para ela, a casa caiu. No ano de 2018, ela virou notícia após a estação ferroviária veicular alertas nos alto-falantes dizendo para a galera não cair no conto da vovó pobrinha. Isso mesmo, eles avisaram as pessoas por meio das caixas de som espalhadas pela estação. Atualmente, essa senhora possui um patrimônio milionário na China, ainda que tentasse esconder esse seu lado. O filho da vovó chinesa diz: tudo bem ela não se importar com a própria reputação, mas que devia pelo menos respeitar a da família. Muitos criticaram o filho, dizendo que o tédio e a solidão fizeram com que a mãe dele tomasse essa atitude. Outros, porém, reclamaram da senhorinha, que estaria enganando os outros para aumentar a própria fortuna. Qual é o seu lado nessas opiniões? Ela realmente extorquiu as pessoas ou apenas se sentia solitária demais? Mendigo sueco. Alguns anos atrás, na Suécia, numa cidade bem próxima a Estocolmo, capital do país, um morador de rua foi preso pela polícia, dizendo não saber por que estava sendo preso. Isso aconteceu numa estação de trem, onde ele costumava ficar sentado, pedindo dinheiro a todos que passavam por ali. Depois de ser imobilizado pelos policiais, foram colocadas algemas nos seus pulsos e ele foi levado para a parte de trás de uma viatura. Muitas pessoas que observavam viram aquela cena com espanto e ficaram indignadas com os policiais. Afinal, o que um homem como aquele poderia ter feito de errado? Aquelas pessoas não sabiam, mas havia muita coisa de ruim envolvida na vida daquele mendigo. O morador de rua foi levado até um dos departamentos policiais da cidade, onde passou por sessões de interrogação, onde foi pedido que confessasse seus crimes. Ele foi acusado por uma das pessoas que passaram na estação de trem. Essa pessoa afirmava que ele havia sido muito agressivo enquanto pedia esmolas. A pessoa disse: ele me fez o pedido e quando neguei, dizendo não ter no momento, ele usou da força bruta para tentar me forçar a entregar dinheiro. Era como se o mendigo não desse a opção de escolha para a pessoa. Antes de pedir que confessasse, a polícia revistou um mendigo de 55 anos de idade e teve uma enorme surpresa.
Dentro dos muitos bolsos da jaqueta que usava naquele frio, encontraram cerca de 5,5 milhões de coroas suecas. Esse valor é o equivalente a cerca de 3.800.000 reais. Os policiais ficaram sem entender como era possível que uma quantidade tão grande de dinheiro estivesse com o homem. Afinal, ele era um mendigo. No fim, os 5,5 milhões de coroas suecas foram retirados dele e o homem foi preso por suspeita de roubo. Até hoje não sabemos se ele realmente conseguiu aquela quantia pedindo esmola aos outros ou se roubou alguém para isso. Quem sabe um dia a verdade seja revelada. Mas diz aqui nos comentários, acha justo terem tirado todo o dinheiro daquele homem? Mendigo americano. Irving Curry, um senhor que faleceu com 102 anos de idade em fevereiro de 2017. Antes de perder sua vida, poderia muito bem ser confundido por qualquer pessoa como sendo um mendigo que vaga pelas ruas de Nova York, quase sem destino. No entanto, este simpático, mas desalinhado idoso era na verdade um milionário que morava em uma casinha avaliada em nada mais nada menos que 3,5 milhões de dólares, o equivalente hoje a quase 18 milhões de reais. Nem sempre ele andava assim pelas ruas. Ao longo de sua vida, Curry trabalhou como comediante e ator, além de ser um ativista do governo. Só que nos últimos 23 anos de sua vida, por vontade própria, ele passou a caminhar auxiliado por um andador pela Rua 35, do leste de Manhattan. Ele caminhava e, ao mesmo tempo, pedia esmolas. Na época, muitos se perguntavam o porquê de Curry realizar essa atividade, visto que já era milionário e obviamente não precisava. A resposta dele é simples. Desde o falecimento de minha esposa, é isso que me ajuda a combater a solidão que sinto e a diminuir o tédio da minha vida. O professor, como Curry era chamado por causa de sua carreira de ator, desfrutou de uma longa e frutífera vida. Por isso, decidiu que depois de idoso, era hora de viver sem se importar com a opinião de outros. Mesmo com 97 anos de idade, ele mendigava o dia inteiro na rua, conseguindo o equivalente a 250 dólares todos os dias. Mas, como dissemos, era um homem muito rico. Assim, tudo o que conseguia de esmola era doado a uma organização de beneficência que comprava medicamento para crianças em Cuba. Imagine você ser milionário e ficar pedindo esmola na rua somente por tédio. O que acha dessa ideia? Diz pra gente aqui nos comentários. Mendigo malandro. Matthew Brinton é um mendigo que vive em Cornwall Country, na Inglaterra, e é uma das pessoas mais rejeitadas da região. Por quê? Acontece que, no ano de 2016, um vídeo dele despertou a ira dos moradores locais. Nesse vídeo, ele foi flagrado entrando em um Audi TT no interior de um estacionamento perto de uma agência bancária. Matthew Brinton é um rosto familiar na área, afinal vive de esmolas há vários anos. Assim, quando circularam nas redes sociais as imagens dele entrando no carro de luxo de 70 mil dólares, que tem seu modelo no Brasil, avaliado em mais de 400 mil reais, Brinton passou a receber até ameaças pesadas. Isso porque as pessoas ficaram indignadas com a malandragem do mendigo. Afinal, se ele tinha um carro como aquele, com certeza era milionário. O mendigo, de 35 anos de idade e que vivia com um amigo, afirmou na época ter recebido o carro como herança de sua avó, mas pouca gente acreditou nessa versão, até porque essa não tinha sido a primeira mentira contada por Brinton. O vídeo dele entrando no carro, que foi postado em 18 de fevereiro, recebeu efetivamente muitos comentários de indignação e ódio ao mendigo malandrão, principalmente de pessoas que ajudaram ao cara doando dinheiro para que ele pudesse fazer uma refeição. Pelo menos era isso o que ele dizia. No entanto, enquanto ele estava lá, implorando por alguns trocados, a chave de um carro estava sempre em seu bolso. De fato, algumas pessoas ficaram tão indignadas que alguém até mesmo quebrou o vidro do seu carro sem saber que o mendigo já tinha o vendido. Que história mais maluca, não é mesmo? Ficamos por aqui e até o próximo vídeo!